Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Para nós é um grande prazer, uma imensa satisfação estar interagindo com você em mais um episódio da nossa série História, Expansão e Controvérsias do Assembleianismo Brasileiro. Esse é o terceiro episódio. E você que não assistiu os dois anteriores, eu te convido a assistir, vou deixar na descrição no final do vídeo para que você possa assistir. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe os vídeos. Nosso trabalho gira em torno da teologia e das ciências da religião, sempre com uma teologia de viés acadêmico, ecumênico e interdenominacional para compartilhar com todos vocês, ok? Bem, então se inscrevam no canal. Quer saber mais dos nossos cursos básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminários temáticos mensais, tanto os trabalhos presenciais como à distância? O contato é o 11 970 98 42 32. Bem, vamos falar um pouco sobre a expansão, crescimento do assembleianismo brasileiro. É importante destacar que entre 1890, entre 1900, nós vamos ter uma migração de muitas pessoas de vários estados e várias localidades do Nordeste até o Amazonas, na finalidade de trabalharem nas indústrias principalmente vinculadas à borracha. Isso fez com que o índice de pessoas que viviam no Belém do Pará aumentasse muito, muito mesmo. E é bem interessante que foi bem na época que Gunnar Wingrer desembarcara em território brasileiro. Ele desembarca em novembro de 1910, juntamente com Daniel Berg, e como nós já conversamos no vídeo passado, permanece na primeira igreja batista do Belém do Pará, pastor Raimundo Nobre, permanece ali um tempo. E poucos anos depois, em 1911, um ano depois, ele vai sair por causa dos problemas da interpretação pneumatológica, ao falar em línguas. Então, Gunnar Wingrer, Daniel Berg e 17 pessoas são excluídas da igreja batista. Então eu vou até abrir um parênteses aqui para dizer, dentro de uma perspectiva tradicional assembleiana, tem muito aquela questão de que aqueles que saíram de nós são os rebeliados, são os excluídos. Mas vale a pena dizer que a Assembleia de Deus começou com 19 pessoas excluídas da Igreja Batista. Gunnar Wingrer, Daniel Berg, 17 pessoas foram excluídas. Não foi de forma pacífica, foi de forma meio conflitante, vale a pena dizer. E essas pessoas foram para a rua Cirqueira Mendes, 1911, estão trabalhando com o mesmo título da igreja de Azusa Street, a Missão de Fé Apostólica, e estão fazendo seus trabalhos de interpretação de santidade e do fenômeno de falar em línguas. No entanto, em 1914 veio o ápice da crise da borracha e muitas pessoas tiveram que sair da sua localidade, ali propriamente do Belém do Pará, e retornar para os seus estados. Então muitos voltaram para o Recife, Piauí, Ceará. Muitas pessoas retornaram para os seus estados de origem. E foi muito difícil para essas pessoas, porque chegando nos seus estados, eles não tinham uma igreja que eles se adequassem, pois eles tinham as experiências do falar em línguas, e as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas que já existiam nessas localidades, nenhuma dessas buscava essa experiência do fenômeno de falar em línguas. Então, mediante isso, essas pessoas eles tiveram que abrir pontos de pregação. E o interessante é que esse assembleianismo no Nordeste, ele cresce com essas pessoas que retornam para os seus estados
e que tinham pouca leitura, alguns totalmente semiletrados, mas que estariam levando a doutrina que eles aprenderam com Gunnar Wingrer para os seus estados, e assim começaria a expansão do assembleianismo brasileiro no Nordeste. As histórias tradicionais talvez tentam romantizar um pouco, colocar um fenômeno do Espírito Santo, mas existe um fenômeno social que explica também o porquê desse crescimento, ok? Bem, em 1918, nós temos essas localidades recebendo o nome de Assembleia de Deus. Gunnar Wingrer, ele substitui então o nome de Missão de Fé Apostólica para Assembleia de Deus, e esse nome permanece. Em 1931, houve uma convenção que o Gunnar Wingrer participou, segundo os registros históricos, e é a única, ele não participou de mais nenhuma. Vale a pena salientarmos o nome de Daniel Berg. Daniel Berg também não participa, e principalmente ordenações episcopais sobre a vida dele não vieram. Berg, ele sempre foi um companheiro leal a Wingrer, no entanto, isso pode ter sido também a sua fraqueza, porque os suecos viriam e dominariam o trabalho que ele e Gunnar Wingrer iniciou. É importante destacar que em 1933, o Wingrer, em 1932, ele volta para a Suécia para se tratar. Em 1933, ele falece. No momento que o Gunnar Wingrer faleceu, Daniel Berg não assumiu a presidência. Quem assumiu foi um sueco chamado Samuel Nyström. Samuel Nyström, ele era um grande perseguidor de Frida Wingrer. Enquanto Frida estava desenvolvendo um trabalho junto ao missionário antes do seu falecimento, principalmente de 1910 a 1930, Samuel Nyström sempre foi um opositor. E no momento que ela e o seu esposo viajaram, e no falecimento do Wingrer em 1933, segundo os registros históricos que eu já citei em vídeos anteriores, bons sociólogos da religião que nos apresentam fatos muito interessantes, como Boris, Leonil, Alencar e muitos outros. Eles destacam que Frida tenta retornar ao Brasil, só que Samuel Nyström faz aliança com alguns pastores nordestinos, e por ter uma antipatia ao ministério feminino, ele não permite Frida retornar. A liderança eclesiológica assembleiana se torna cada vez mais androcêntrica, e neste período as mulheres não têm espaço. Por quê? Porque quando tiveram, Frida desenvolveu um trabalho fantástico de pregações, direção de culto e muito mais. Então, temos a morte de Gunnar Wingrer em 1933 e a tentativa da pioneira Frida Wingrer retornar para o Brasil, mas foi impedida pelo sueco Samuel Nyström, que fez aliança com alguns pastores do Nordeste brasileiro, e além de não permitirem o retorno de Frida, eles vetaram, não permitiram mais a atuação de mulheres. Isso só veio depois, até hoje, ano de 2020, muitas Assembleias de Deus ligadas à convenção da CGADB Belém não ordenam mulheres, a diaconisa, a pastoras, não existe essa ordenação. Só nos outros ministérios, nós temos a Convenção de Madureira, que flexibilizou o trabalho episcopal da mulher. Hoje eles aceitam pastora, hoje eles aceitam diaconisas, mas foi uma conquista muito paulatina, e dentro do assembleianismo brasileiro existe muitas disputas, discussões, controvérsias e debates sobre o ministério pastoral feminino. Com isso, estamos encerrando esse terceiro episódio, e lembrando,
Se você quiser o estudo completo, esse estudo nós ministramos em um seminário temático mensal, o estudo completo. Aqueles que participaram pagaram R$ 25, eles tiveram acesso ao material, à aula, à gravação e o certificado. Os nossos seminários temáticos mensais, todo mês tem um tema diferente. Se você quiser comprar o seminário, mesmo valor, R$ 25. Você vai receber a aula gravada, o material, para que você tenha acesso a tudo que foi apresentado. No demais, shalom e um grande abraço a todos vocês.